Uma coisa até cultural é que, assim, na Sérvia, eu sofri um tipo de xenofobia lá, porque quando você vai na padaria, no restaurante, as pessoas não querem falar inglês. Elas querem falar a língua delas. Mas no evento era inglês, todo mundo estava ciente. E até porque era internacional, né? Tinha gente da Índia, do Brasil, dos Estados Unidos, de todo canto. Existe isso, né? Todo mundo fala pra gente, desde que a gente cresceu, a gente é pequeno, que inglês é a língua universal. Onde você for no mundo e falar inglês, as pessoas vão entender. Mas não necessariamente as pessoas querem falar inglês, né? Exatamente. Eu passei por algumas situações assim. Então, eu cheguei a alguns lugares, por exemplo, para comprar comida, eu saía, porque as pessoas ficavam rindo de você estar falando inglês. Então, em relação a isso, não foi tão legal. Mas, assim, apresentei o trabalho, voltei pro Brasil. E outra situação que eu passei que eu precisei de idioma foi que, assim, voltei, as minhas escalas foram Sérvia, França. França era para eu ir para Portugal. E do Portugal, Brasil. Só que lá na França ocorreu algum problema que até hoje eu não consigo entender. Que em vez de eu ir para Portugal, que era para eu ter ido, me mandaram para Espanha. Ou seja, eu fui parar em outro país. Meu Deus. Perdi todos os meus voos de volta. E você não falava... E eu não falava espanhol. Hoje você fala espanhol? Hoje eu falo espanhol. Não, mano. Ela tá brincando que tem uma amiga nossa que fala espanhol. Nossa. Não vamos zoar a nossa irmã aqui. Aí... Ela sabe, você sabe que tá ouvindo a gente aí agora. E o que aconteceu? Eu até tinha feito um cursinho de espanhol antes da viagem, uns 3 meses, mas assim... Aquele negócio bem básico, aquela né? coisa assim... Aquele tempo eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje, comprometimento. Eu só ia na aula, tipo, eu não me dedicava realmente. Beleza, cheguei na Espanha, cara, sem falar espanhol. Eu lembro que, assim, que Deus guardou cada momento, porque eu tinha tudo pra ter ficado desesperada, mas eu não fiquei. E daí acabou que meus pais ajudaram e tal, a gente conseguiu voltar pro Brasil. Mas um aprendizado que eu tenho é nunca dependa das outras pessoas. Se eu não tivesse com alguém que falasse espanhol fluentemente do meu lado, eu não tinha conseguido voltar, ou eu ia demorar muito mais tempo e não conseguiria voltar assim, no mesmo talvez dia. No aeroporto alguém talvez falasse inglês ali, mas no dia a dia Naquele lá... momento, a pessoa que estava atendendo não falava inglês. Nossa, aí acabou. Você tá vendo o nível que a gente precisa ter de consciência? Você não pode achar que vai ter alguém para te ajudar, porque muitas vezes, por exemplo, isso aconteceu comigo. Aí, quando eu voltei pro Brasil, depois de tudo isso, de todas as intempéries e dessa apresentação que foi, assim, o ápice pra mim, eu voltei traumatizada de espanhol. Você voltou com trauma, Senhor, eu preciso aprender espanhol pra ontem. Eu voltei traumatizada. E daí, pelo Instagram, eu conheci a pessoa que hoje é o meu mentor de idiomas. E ele falando, que dá pra aprender um idioma pelo Instagram e tudo mais. E daí como assim aprender um idioma pelo Instagram? E eu desafiei ele, eu falei, você tá falando que vai dar certo eu aprender pelo Instagram? Eu vou fazer. E comecei a fazer o método lá, né, de postar todos os dias no Instagram, falando e tudo mais. E eu achava que não ia dar certo e deu certo. Então, eu apliquei esse método que eu aprendi pro francês. Então a sua segunda língua foi... Francês. Não foi espanhol. Porque eu fiquei traumatizada. Eu passei... sério, eu não quero nunca mais entrar na Espanha na minha vida. Exatamente. Nunca mais quero ir em Madrid. Aí demorou, tipo assim, mais ou menos uns 6 meses depois da viagem até eu voltar a ter contato com o espanhol. Tipo, assistir série. Aí quando eu decidi aprender espanhol, eu falei assim, eu não vou fazer isso chato. Vou assistir série, eu vou ouvir música, eu vou me divertir. Vou aprender no flow, né? Tipo, deixando rolar. Que é muito mais fácil, né? Muito mais prático. Mas é engraçado que enquanto você falava, me veio uma coisa na cabeça, que a cultura brasileira é muito rica nisso, né, cara? Porque o brasileiro, ele recebe qualquer pessoa de todo mundo, e se o cara falar húngaro aqui com a gente, se falar, sei lá, fala uma língua aí, Giovana.
fala qualquer coisa. Zulu, se ele chegar falando aqui comigo, o brasileiro, ele tenta entender o cara, ele tenta ajudar o cara, ele fala, cara, não tô te... Peraí, deixa eu chamar Pega um tradutor. Pega um tradutor no Google e tenta ajudar, mas fora do Brasil isso não acontece, então, pelo que você falou. Nessa experiência, pelo menos não. Na sua experiência, né? Já na França é mais amigável em relação a isso. Eu consegui falar inglês e me virar por lá. Sim. Mas eu digo... Dizem que os franceses são bem fechados, né? Ou não? Eu ouvi bastante isso antes de ir pra lá, mas foi tranquilo, assim, em relação à comunicação quando eu estive. E você acha, assim, é engraçado, porque o espanhol, como você falou, né? Enquanto você falava, eu lembrava de uma coisa. Quando você vai nos Estados Unidos, tipo, Flórida, meu irmão foi, eu nunca fui. Tô falando assim como se eu tivesse ido várias vezes na Flórida. Mas você chega lá, todo mundo que é de cultura hispânica fala mais espanhol do que inglês. O espanhol parece que é uma coisa assim meio que de birra, sei lá. Não vou falar esse negócio de inglês não, eu vou falar espanhol aqui. Você chega lá e o cara que é do México, o cara que é de Cuba, ali embaixo, que conseguiu subir, ele fala espanhol, cara. Você chega lá, é direto. Então, é questão de identidade também, né? Muito forte. É uma identidade muito forte cultural deles, assim, né? E o americano também, ele tem isso de falar só o inglês dele e quando o cara chega, ele não tenta... É muito louco isso, né? E como é que você acha que a viagem para fora do país foi essencial para você amar os idiomas, assim? Ou você acha que a pessoa consegue se apaixonar por idiomas de outra forma? Eu digo que eu não me apaixonei pelos idiomas por causa da viagem. Não foi. O que a viagem me trouxe foi entender mais o mundo, sabe? Como as coisas acontecem, conhecer novas culturas. Mas a minha decisão de aprender foi quando eu voltei. Foi quando eu voltei e entendendo isso, entendendo que eu queria me conectar com as pessoas. Assim, eu já gostava de inglês e eu era aquele tipo de pessoa que falava, inglês já serve para tudo que eu quiser fazer. Mas aí eu passei por essa situação do espanhol e eu falei, não, nesse caso, o meu inglês... E do sérvio também, né? Que o cara da sérvio também não falava, né? Foi preciso eu passar por essa situação de entender que tem situação que não. E como isso foi muito marcante para mim, eu pensei, eu não vou me permitir passar por algo de novo. Porque assim, imagina, você super novo, tá lá fora e não ter um parente, não ter ninguém para te ajudar e você passar por um desespero desse. Quando eu voltei, vacinada. Não, e é um desespero real, porque assim, a gente não tem noção do que é isso, porque a gente vive num país tão geograficamente gigante que a gente vai pra tudo quanto é lugar, a gente fala e tal, mas na Europa você tá num país aqui, é como se fosse no Tocantins, foi pro Maranhão é outra língua, que é quase isso, né? Maranhão é quase um outro país. Mas se for pro Pará é outra língua, é outra cultura, é outra galera, é outro jeito de se comportar. E você acha que conhecer a cultura de um país ajuda muito no conhecimento, assim? Eu acho que a gente não precisa viajar para conhecer, né? A gente não precisa viajar para estar imerso no idioma, imerso numa cultura. Até porque tem muita gente, você mesmo falando, que eu amo ver os pastores de Atlanta. Que eu só ouço a maioria das minhas músicas em inglês. Então você já está fazendo a sua própria imersão aqui. Eu sou mais imergido na cultura americana do que aqui no Brasil mesmo, algumas coisas. Então, isso é fundamental. A pessoa precisa começar a gostar da cultura. Porque, assim, a gente aprende pela gramática. Assim, a escola vai ensinar isso, os cursinhos, infelizmente, muitas vezes é isso. E a gente tem que... Duas coisas que eu acho que é muito importante é se inserir nessa cultura. Por exemplo, eu, para aprender espanhol, eu aprendo espanhol. Eu amo ver aquelas novelas mexicanas. Gente, eu lembro que... Você entra na história do negócio. Entra na história, ainda mais porque é muito sonoro, é muito legal, você se envolve. Então é isso que eu gosto de usar para aprender. Entendi. Então, músicas também, por exemplo, a própria Hillsong tem música em todos os idiomas que você pensar. Aí a música que eu aprendo em português, aliás, em inglês, por exemplo, eu sei ela em francês, eu sei ela em espanhol e começando em alemão. Tipo, a própria Hillsong me ajudou muito com os idiomas. Nossa, cara, é muito massa isso. E a gente...
A gente acha, às vezes, a gente tem um preconceito, às vezes, em aprender outra língua, né? A gente acha que é muito difícil, né? Verdade. A gente acha que é uma coisa, assim, absurda. E muito porque a gente aprendeu o inglês de escola, que é o verbo to be, que é só isso que a gente aprende. Que é o verbo to be, ser ou estar, como se a gente não fizesse outra coisa. Não existe outra coisa em outra língua. Você aprende o verbo to be, e aí isso na 8ª série. Aí, pro resto da vida. Verbo to be, nível 2. E aí você vai perdendo o verbo to be até o 3º ano do ensino médio. E você sai de lá sem saber nada, só sabendo escrever alguma coisa. E não dá pra chegar nos Estados Unidos ou em outro país e escrever uma carta pro cara e mostrar pra ele, sabe? Tipo, você precisa saber falar, né?